Olá, estamos aqui na série de vídeos que eu trago histórias da mitologia para te ajudar com seus relacionamentos, né? Então eu estou trazendo aqui histórias que envolvem casais, que envolvem amores, paixões, traições, para você, para te ajudar aí a iluminar, né, as suas questões de relacionamento a partir das histórias, né, das mensagens, dos aprendizados aqui que a mitologia nos traz. Bom, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica e faz parte do meu trabalho na clínica trazer esses mitos para os meus pacientes, esses contos e ajudá-los então a compreenderem mais sobre si mesmos, sobre as suas dinâmicas, sobre coisas que às vezes eles não conseguem, né, a gente não consegue colocar em palavras, mas que quando a gente vê uma história, um conto de fadas, uma história mitológica, a gente consegue se reconhecer ali. E aí geram grandes insights, aprendizados ali na nossa na terapia. Eu tenho falado então, nos outros vídeos que estão aqui na playlist, eu já falei de Afrodite e seus amores, eu já falei do casamento real, né, assim, real no sentido de realeza, né, de Zeus e Hera, e já falei da relação Narciso e Eco, e hoje eu trago um mito muito importante, muito especial, que é de Perséfone e Hades, né, vamos dizer assim, que é o seu par romântico, só que não dá para falar de Perséfone sem falar da sua mãe, Deméter. Essas duas figuras, né, mitológicas, a Deméter, a grande deusa mãe, e sua filha Perséfone, que para os romanos, Perséfone também é Proserpina, é, traz uma dinâmica que também é algo que eu falo muito aqui, uma dinâmica que é muito contemporânea, que a gente vai ver demais aqui, principalmente na clínica, quando vem os pacientes, as pacientes mulheres principalmente, trazem muito dessa questão dessa mãe que é um pouco dominadora, um pouco protetora demais, e que acaba impactando ali no desenvolvimento da filha. A história de Deméter e Perséfone, ela é tão importante que elas se tornaram figuras centrais nos mistérios de Eleusis, e esses mistérios eles foram considerados assim como a religião dos gregos 2000 anos antes de chegar ao cristianismo. Então, para vocês terem ideia de quanto isso é importante, de quanto Perséfone, que era a figura central junto com Deméter, foi uma figura de intensa religiosidade, de cultos, de transcendência espiritual, né, que levava os gregos a terem esse conhecimento, essas reflexões sobre a morte, sobre o mundo que não é só esse mundo terreno concreto, né? Então, super importante aqui esse mito. Bom, a Deméter, rapidamente, só contextualizar, a Deméter, então, é a grande mãe, a figura da grande mãe, aquela que nutre, aquela que alimenta, aquela que acolhe. Ela representava ali a deusa da agricultura, né, dos cereais, então era uma deusa que estava muito ligada a essa questão do alimentar, do nutrir, da abundância, tanto é que o nome dela em grego é Ceres, talvez por isso venha cereais, e Méter, né, Deméter também traz ali um radical de mãe, né. Então, Deméter é uma figura muito maternal, muito carinhosa, aquela mulher que e aí trazendo para o, eu sempre faço esse paralelo real, né, com como seria uma mulher regida por Deméter, é aquela mulher muito maternal, que acolhe, que gosta de ter as pessoas perto dela, que gosta de ajudar, que tem sempre uma comidinha gostosa, tem sempre uma palavra amiga, então essa é Deméter, no seu lado positivo, no seu lado importantíssimo, como alguém que vai cuidar de um ser humano frágil, que é o bebezinho, vai nutri-lo até que ele consiga crescer saudável. Bom, e Perséfone é sua filha. Como é que é como é que é o mito, né? Contando um pouquinho do mito e depois eu conto como é uma mulher influenciada por Perséfone. O mito começa na seguinte maneira: Perséfone, que tem um outro nome, então isso também é importante. A deusa aqui, ela tem um nome, ela se chama Coré,
antes de passar por uma intensa transformação, até ela se tornar a rainha que ela se torna, e aí sim ela se chama Perséfone. Antes disso ela é Coré, que significa uma menina jovem, inocência, tem esse ar assim de uma jovialidade, que era como Coré, né, como Perséfone era. Era uma menina até um pouco infantilizada por conta dessa mãe super protetora, que não a permitia ter grandes aventuras, diferente das suas primas, irmãs, que seria Ártemis, né, filhas de Zeus ali, e Atenas, que eram mais ativas. A Perséfone não tinha muito como, não tinha muita autorização para sair para o mundo, né? Ela é filha de Zeus com Deméter, antes dele se casar com Hera, e é meio que uma relação que acontece à força ali. Então já tem um elemento aqui, né? Bom, Perséfone, então, como Coré ainda, tá lá num campo com as suas coleguinhas, suas amiguinhas, companheiras, enfim, e ela tá lá brincando, tá lá se divertindo, e aí ela vê um narciso, uma flor, que esse narciso tem a ver com aquele conto do Narciso e Eco, que eu contei lá num dos primeiros vídeos. Perséfone vê esse narciso maravilhoso, essa flor incrível, que chama muito a atenção dela, e quando ela vai pegar essa flor, o chão se abre, e de lá sai uma carruagem feita de ouro, com cavalos negros, e o Hades, que é o rei do mundo dos mortos, né, o rei do mundo inferior, montado na carruagem, pega Perséfone, pega a Coré à força e a leva para o seu mundo, e a leva para debaixo da terra. E aí é o rapto de Perséfone. Ela então é levada para esse mundo, que não é o mundo dela, é levada à força por Hades, que era seu tio, ou seja, irmão de Zeus, e a parte sinistra desse mito é que Zeus autorizou isso, né? Hades vai lá, fala para ele que ele está apaixonado pela Coré, e Zeus autoriza o rapto. A Deméter, então, quando percebe o grito da sua filha, sai correndo, mas não vê nada, ela chega tarde. E aí ela começa a sua busca desesperada para encontrar a sua filha. E ela não sabe onde ela tá, não sabe, ninguém viu nada, não sabe o que aconteceu. Então, a gente tem uma primeira parte desse mito, dessa mãe desesperada, cuja filha é arrancada da sua proteção. E Perséfone, então, Coré, né, desce, Hades a torna uma mulher, a sua esposa, também de uma maneira forçada, porque ela não queria, e ela passa a viver nesse mundo, né, no mundo dos mortos, e ela, então, para assumir esse papel de rainha, porque depois ela vai se acostumando com esse lugar, vai se acostumando com Hades, e aí assume esse papel de rainha, ela precisa realmente fazer essa passagem, né, de menina para mulher, e que acontece a partir de um ato violento de outra pessoa, não é uma decisão dela. A passagem de menina inocente, virginal, para uma mulher, não é uma decisão da Perséfone. Então aqui a gente já começa a entender como seria uma mulher Perséfone, né? Bom, daí Deméter mexe seus pauzinhos, assim, resumidamente, né, o mito, porque ele vai ter vai ter ainda algumas etapas. Deméter, como grande mãe, né, a grande deusa da fertilidade da terra, vira para Zeus e fala assim: olha, se minha filha não aparecer, acabou comida, todo mundo morrer, todos os humanos vão morrer e vocês vão perder as suas oferendas, né, porque os deuses recebiam oferendas dos humanos, isso era algo que os deixava muito satisfeitos, enfim. E aí Zeus, ponderando, né, vendo que o negócio ali ia complicar muito, ele então chama Hermes,
que eu já falei também de Hermes no mito de Afrodite, seu filho, que é o guia, que é o mensageiro entre os mundos, e ele desce até o mundo dos mortos e traz Perséfone de volta. Ele chega e fala, olha, sua mãe tá te procurando, tá precisando de você, eu vou te levar de volta. E aí Perséfone fica muito feliz, mas antes de ir embora, Hades vira para ela e entrega para ela umas sementes de romã. E Perséfone até então não tinha comido nada ali, ela estava muito triste, muito insatisfeita, né, naquele lugar assim, né, de depressivo mesmo, sem comer, e ele entrega para ela a semente de romã e ela come. E quando ela sobe, encontra sua mãe, né, tem aquele momento, ai, que bom você tá aqui. Deméter logo pergunta, você comeu alguma coisa lá no mundo de Hades? E ela fala assim, então, ele me obrigou, eu acabei comendo a semente. E aí, o que quer dizer isso, né? As sementes de romã. Se ela não tivesse se alimentado de nada ali no mundo de Hades, ela poderia voltar a viver com a mãe. Mas como ela comeu, ela então ela não poderia ficar lá, ela teria que voltar para o mundo, né, ao lado do seu então marido. E o mito então traz esse acordo. Perséfone vai passar 2/3 do ano com a sua mãe e o restante, 1/3, ela vai passar com o marido. E aí, nesses 2/3 do ano em que ela tá lá com a mãe, os campos florescem, os campos florescem, as frutas frutificam, as árvores dão frutos, né? A terra é abundante. E quando ela tá com o marido, com Hades, é o inverno, considerado o inverno, então nada floresce. Porque aí Deméter tá muito triste e desconsolada. Então, esse acordo permite, então, que Perséfone comece o seu caminho ali de transformação interna, que ela só pode fazer longe dessa mãe super protetora. Que ela só pode fazer quando ela abandona a inocência e passa a olhar o mundo como ele é, da maneira mais crua possível, através de um ato violento do Hades e no mundo dos mortos, que é onde você vai ver tudo com muita realidade, né? É o que eu imagino, né? É ali que a verdade acontece. Então ela vai estar exposta às coisas do mundo, coisas boas, coisas ruins, e é aí que Perséfone então assume esse papel de rainha. Ela vai ser muito importante em vários mitos, em que ela vai receber os heróis ali, muitos dos heróis que precisam descer pro inferno, né, pro mundo inferior, é Perséfone que ajuda. Tem o mito da Psique, que eu falei ali no conto da Afrodite, ela tá lá para ajudar a Psique, então ela se torna essa figura importantíssima que vai resolver, que vai participar ativamente em muitos dos mitos, que é necessária essa descida. E essa descida é tão simbólica, né, gente? Então também é uma descida para o mundo do inconsciente. É quando a gente realmente decide olhar para a gente, olhar para as nossas partes mais feias, mais cruas, que não são tão bonitas, mas que é ali que está a resposta para a nossa cura, para nosso desenvolvimento, né? Enquanto a gente estiver só aqui nesse mundo olhando para o que eu devo ser bonita, eu devo ser bem-sucedida, as partes, né, bonitas de mim, eu não tô fazendo essa viagem, né, que a Perséfone fez. Então, o mito termina com esse aprendizado, né? Perséfone, para se tornar uma rainha, ela vai precisar fazer esse mergulho. E ela acaba sendo, então, o guia de todos que precisam fazer esse mergulho, né? De todos que precisam descer para esse mundo desconhecido, assustador, que é um paralelo com o inconsciente, né? E aí, falando então de amor, né? De relacionamento, o que tem a ver esse mito, né? Com o que eu tô falando aqui? Bom, vamos entender então um pouquinho como é que é a mulher Perséfone. Então, a mulher regida por Perséfone foi uma criança que teve uma mãe muito protetora,
E esse é o lado negativo, e uma mãe que não queria, intimamente ela não queria que essa criança se desenvolvesse, se tornasse independente. Ela queria que essa criança fosse dependente dela a vida toda. Porque o que é Deméter sem seus filhos? A função de uma mulher Deméter é ser mãe. Quando os filhos crescem, ela entra em crise, né? Quando os filhos crescem, saem de casa, ela sofre muito. Então, a mãe Deméter vai fazer de tudo para que a sua... E até inconscientemente, né? Não é calculado isso. Para que a sua filha fique perto dela, para que dependa dela, para que não se desenvolva o seu potencial. Então, a criança Coré, ou seja, que ainda está muito orbitando ali em torno dessa mãe, é uma menina que se preocupa muito em agradar, que se preocupa muito em ser obediente, ela é passiva, ela não age, ela prefere ser conduzida, é alguém que está distante da sua força pessoal e inclusive dos seus desejos. Porque o seu desejo acaba sendo o desejo da mãe. Eu quero fazer o que minha mãe quer. Eu não tenho desejo. Então a Coré não tem um desejo dela, não consegue entrar em contato. Porque ela está sempre fazendo o que a mãe espera dela, o que a mãe pede dela, o que a mãe precisa dela. E aí a menina cresce muito introspectiva, é uma moça que vai ficando assim um pouco apagada, é alguém que não tem assim muita presença, assim, não é alguém geralmente entra e sai, entra muda e sai calada dos lugares, não quer incomodar ninguém, quer ser sempre muito agradável, e ela tem então a qualidade de ser muito flexível, muito maleável. Porque assim como ela aprende que ela precisa agradar a mãe dela, ela passa a querer agradar a todos com quem ela se relaciona. Então ela tem essa maleabilidade de perceber o que o outro quer e se adapta a esse outro. E aí, é mais ou menos o que a gente vê ali muito no conto da Cinderela e da Bela Adormecida, que são duas heroínas, né, dos contos que são muito passivas, elas estão à espera de que alguém as salve. E isso traz muito, a mulher Coré, a mulher Perséfone, traz muito isso. Ela está esperando que algo externo a salve desse mundo, né? Desse domínio dessa mãe. E é meio que inconsciente, algumas nem percebem isso, né? Elas vão vivendo essa vida com essa mãe achando que é isso, que tá tudo bem. À custa de abrir mão de quem ela é, do que ela quer, de viver uma vida só dela. Então, quando aparece um homem, pode ser um homem, no mito vai ser um homem, que se apaixona por ela, então não foi ela que se apaixonou por ele, ela não o escolheu, entende do que a gente está falando aqui? Esse homem vai arrancá-la dos braços da mãe, porque ela sozinha não vai sair, na força. Então, os tipos de relacionamento que a Perséfone tem, a mulher Perséfone tem, são ou o rapaz que é muito imaturo emocionalmente, como ela, então os dois ali estão meio que descobrindo o amor, aquele amor meio adolescente, meio infantil, ou o homem malandro vai se apaixonar por ela, olha o perigo disso aqui, o homem malandro, que ele vai achá-la tão... Porque a Perséfone, ela tem até adulta, ela tem um ar de jovialidade, um ar de menina, né? A gente vai ver muito isso, gente, sabe onde tá isso? Na cultura japonesa, né? Das mulheres japonesas que são muito infantilizadas, que falam de um jeito, né? Fala assim, menininha, né? Aquela coisa meio menininha, se veste meio como menininha, é comportadinha, dá risada, né? Agrada todo mundo. Então, vejam como isso é muito presente na nossa cultura. Mesmo num lugar tão longe como o Japão,
as mulheres Perséfone ainda vivem, elas estão aqui. Então, o homem malandro, que é o oposto dela, vai se encantar por esse jeito inocente, esse jeito bobinho, e aí que ele pode fazer o que ele quiser com ela, ele pode enganá-la, pode, né, pode deixar ela trancada em casa enquanto ele vai trabalhar. Ah, não, fica aqui, meu amor, enquanto eu, né, vou ganhar a vida. Então, muitas vezes a mulher Perséfone sai do domínio da mãe, dominadora, e cai no domínio do marido. Porque é uma dinâmica que ela já conhece, que ela não sabe viver de outro jeito. E aí o terceiro tipo de relacionamento que a mulher Perséfone se envolve é o cara mais velho que não lida bem com mulheres maduras. Então ele vai precisar, então é a velha, o chavão do homem velho com a menina nova, com a menina novinha, né? Então o homem mais velho, o tiozão, a gente falava que era o tiozão da suquita, com isso aí, referência da minha época. Meninas, crianças, procurem, né? Tiozão da suquita, era uma propaganda. Então é aquele homem mais velho que anda com as meninas mais novas. Por quê? Porque esse homem precisa também ter esse lugar de domínio, de poder. Então, a Perséfone, ela precisa fazer essa transformação, gente, né? A mudança importante aqui que a Perséfone precisa fazer é amadurecer e sair desse mundo infantil em que as coisas chegam para ela, em que ela não resolve os problemas, em que ela terceiriza, você que vai resolver para mim, você que vai, né? Então, ou se não é a mãe, me ajuda, marido, companheiro, me ajude. E aí, sim, quando ela faz essa transformação, é que ela assume o lugar de rainha. Então, de Coreia, ela passa a ser Perséfone. Aqui tem coisas importantes também para falar. Não é sempre que a mulher, acho que isso é o mais importante aqui. Os mitos, claro, eles foram contados num momento da história em que o objetivo da mulher era casar e ter filhos, né? Então, a única forma dessa mulher, da Perséfone, sair da casa da mãe seria através de um marido. Mas hoje em dia, outras coisas fazem o papel desse Hades, que apesar de ter levado ela à força, ele faz um bem para ela, né? E aqui não tô de forma nenhuma fazendo apologia à violência, ou não é isso, tá? O mito, a gente não tá falando disso, mas a gente tá falando que essa saída do mundo infantil é importante. É isso que precisa ser feito. E algumas meninas não conseguem, e meninos também, não conseguem fazer isso sozinhos. Algo precisa tirá-los. Então, que seja um trabalho fora, né, um trabalho em outro lugar, fazer um intercâmbio, ingressar num esporte em que a pessoa tenha que viajar, enfim, alguma coisa que vai tirar essa menina Coré desse lugar tão confortável, porque é um lugar confortável em que tudo lhe chega à mão, mas também é um lugar perigoso, porque a pessoa não se desenvolve. E aí o maior medo da Deméter, que, ai meu Deus, eu preciso proteger a minha filha, porque o mundo é terrível, a mãe Deméter, né? Que o mundo é terrível, o mundo é um lugar perigoso. O maior medo da mãe Deméter, e por isso que ela protege tanto também essa filha, acaba acontecendo, porque ela vai cair na mão de quem? Ou de um cara malandro, que vai disputar a filha com ela, e muitos relacionamentos vão acontecer isso. Tem uma hora que o rapaz, então, ou o malandro, ou o outro mais velho, começam a namorar uma moça Perséfone, e vai ter um momento que ele vai falar, ou a gente tem que casar, e ou você escolhe a mim, ou você escolhe a sua mãe. E aí esse é o dilema dela, né? Como é que ela vai fazer para resolver essa equação, né? E de novo, e aí que eu reforço isso, e é necessário fazer a escolha pelo outro e não pela mãe, no momento em que você já se tornou fisicamente adulta, para que você consiga se tornar psiquicamente adulta, ou seja, que comece o seu processo de amadurecimento. O amadurecimento vem com um sofrimento.
porque a gente sai desse mundo quentinho, gostoso e inocente, que seria a casa dos pais, em que, eu tô com fome, aí aparece uma comida. Eu tô com frio, aí tá aqui um casaco. Sei lá, eu tô tristinho, aparece um presente. Isso é o mundo infantil, que é fácil, que é confortável, que é gostoso. Mas tem um momento em que a gente tem que fazer a passagem. E aí eu tô com fome, eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer a comida, ou vou ter que comprar, ou vou ter que trabalhar para ter dinheiro para comprar a comida, né? E aí a gente começa a cair no mundão, né? No mundo real. No mundo, a gente perde a inocência. A gente começa a se deparar com pessoas que não são tão legais, com coisas, com perigos, né? Então, faz parte do amadurecimento. Então, aqui nesse ponto, Hades tem um papel importantíssimo para que a Perséfone se torne essa rainha, que ela tem potencial para ser, né? E aí, voltando para os relacionamentos, muitas vezes a Perséfone que não fez o processo de amadurecimento, ela sai então do domínio da mãe e vai para o domínio do marido. E aí muitas vezes ela só vai se tornar a rainha Perséfone quando ela se divorcia. Quando ela finalmente, né, passando por todas essas agruras, né, de um casamento que ela não queria, de um homem que ela não amava completamente, né, de ter passado por tanto tempo sem ter as suas vontades, né, sem conhecer os seus desejos, sem conhecer a sua força, é quando ela se divorcia e aí finalmente ela tem a chance de se tornar essa rainha. Porque aí ela vai ter que resolver a questão do divórcio, ela vai ter que resolver as questões de, meu Deus, o encanamento quebrou, eu vou ter que ver o que eu vou fazer, né? Então, esse mito, ele é muito rico de interpretações, ele é muito rico dessa dinâmica que é o amadurecimento feminino, principalmente, né? Numa sociedade patriarcal. Isso é importante a gente demarcar. Se fosse outra sociedade, talvez não precisasse ser desta forma. Certo? Ui, quanta coisa, né? Bom, como eu sempre falo, tô pensando aqui se eu não esqueci de nada. Provavelmente sim. Um último detalhe é que o que mostra pra gente, vamos passar um pano no Hades, quando ela recebe as sementes da romã e come, o mito nos mostra que ela queria comer, que ela queria ficar lá, que de uma certa maneira ela gostou. Porque quando ela sobe e encontra a mãe, e a mãe fala, você não comeu nada, né? E ela fala assim, o Hades me obrigou. Ele não obrigou, ela quis. Então aqui também traz esse ponto importante do mito, que é uma parte da Perséfone quer e precisa ir se afastar dessa mãe, fazer esse mergulho em si, né? E sair desse lugar de inocência, de proteção, para realmente começar a viver a vida como ela é, né? Reconhecer o seu poder pessoal e viver a vida como a vida que é dela. Eu sempre falo assim, às vezes algumas pessoas, meus clientes me falam, mas como é que eu vou fazer? Me afastar, minha mãe não quer, meu pai não quer, mas espera aí, a vida é de quem? Os seus pais te deram a vida ou tá alugada? Ou você tá pagando prestação? Tem uma hora que a vida é sua, que você vai precisar, né? Que seria o ideal, que você vai sentir necessidade de vivê-la. Então, acho que o mito traz muito mais do que só o relacionamento. Aqui o relacionamento é um dos aspectos, né? E aí, meninas Perséfone, cuidado aí com esses embustes, né? Porque aí no meio eu falei, tem o tipo inocente, tem o tipo malandro e tem o tipo que também é dominador, né? Então, para Perséfone também entrar em relacionamentos mais saudáveis, ela também precisa desse amadurecimento. Senão ela vai continuar se sentindo atraída por esses tipos que a mantém sob um domínio. Isso é o mais importante. Então, como eu sempre falo aqui, se você se reconheceu uma Perséfone, espero que tenha te ajudado. Se não, e você conhece meninas Perséfones, encaminhe esse vídeo para elas, tá bom?
Até o nosso próximo, eu ainda vou fazer mais 2, fiquei com vontade, então vou ter mais 2 aí, vídeos dessas deusas e os relacionamentos, tá bom? E eu acho que vocês estão gostando também pelas respostas que eu tenho aqui, então até o próximo, tchau!